O Pai entregou ao Filho o destino do mundo e dos homens. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do 303cast. O meu nome é Ana Chiossi e eu espero, através desse episódio, te levar você a um nível de entendimento profundo daquilo que Deus tem para a sua vida. E hoje eu quero compartilhar algo do meu estudo que tocou muito no meu coração. Eu estou fazendo estudo sobre o livro de Apocalipse, capítulo 5. E essa palavra, ela falou muito comigo e eu desejo que ela fale também com você. Por isso, abre o teu coração e pede para o Senhor: Papai, fala comigo nesse momento. E a palavra, ela fala que o Pai entregou ao Filho o destino do mundo e dos homens. E nisso o Senhor me trouxe uma clareza sobre a mudança na vida e na descendência daqueles que de fato assumem a sua identidade de filhos de Deus. Porque todos nós fomos criados pelo Senhor. Ainda no ventre da nossa mãe foi semeada a vida em nós. Nós somos criaturas geradas por Deus. Mas existe uma diferença que separa aqueles que são criaturas de Deus com aqueles que são filhos de Deus. E é quando nós assumimos essa filiação vinda do céu que há a mudança de fato na nossa vida. É quando nós entendemos que nós não estamos aqui por acaso, mas que nós temos um Pai que nos ama, um Pai que nos acolhe, um Pai que de verdade se preocupa conosco, um Pai que quer nos dar as promessas que a palavra de Deus dizem sobre a nossa vida. Um Pai que estará conosco nas dificuldades, um Pai que não nos abandona. Salmos 23 diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E quando a gente entende que esse nada é Cristo, Ele nunca nos falta. Esse nada é Deus, esse nada é o Espírito Santo, nunca nos falta. Só que existe uma diferença de quando falta. É nós que não desejamos a Ele de verdade, de todo o coração. Então, as promessas, a palavra, ela se cumpre na nossa vida no momento em que nós nos dispomos a buscar conhecer o que diz nela e nos aperfeiçoar nela. A palavra de Deus já nos diz: não nos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Então, quando o Senhor nos traz essa palavra, Ele nos leva a um nível de entendimento da importância de nós buscarmos nos transformar. Porque nós vivemos no mundo, mas nós não somos do mundo. E por vivermos no mundo, nós nos deparamos dia a dia com aquilo que o mundo nos oferece. E a importância de buscar entender o que o Espírito quer nos oferecer é o que nos dá a separação de viver uma vida normal ou de viver uma vida com propósito de verdade, revelado do céu para a nossa vida. Porque o Senhor, Ele tem para nós algo planejado. Só que se nós não buscarmos a Ele para entender, não tem como a gente viver esse plano. E aqui, quando a palavra me trouxe hoje que o Pai entregou ao Filho o destino do mundo e dos homens, o Senhor foi trazendo muito para o meu interior a questão do como, quando nós assumimos o nosso papel de filho, nós mudamos não somente a nossa vida, mas a nossa descendência. E se pararmos para pensar na nossa linhagem, nos nossos antepassados, assim como para muitos existiu tantas memórias de dor, tantas experiências de dor, outros existiram experiências de amor, porque foram posicionados na terra filhos de Deus. E aí talvez a tua história é aquela história de dor, de tristeza, de abandono, de rejeição, de humilhação. Mas antes disso, lá atrás, os seus avós, bisavós, trisavós, tataravós, talvez existiu um filho de Deus. E quando o Senhor traz esse entendimento, o que nos separou da nossa identidade de filhos? Adão, ele deu autoridade para o diabo. Ele entregou, através do pecado, a autoridade de Adão foi entregada para o diabo. Só que aí, ela foi resgatada pelo nosso Senhor Jesus. E aí entra a importância de nós nos posicionarmos como filhos. E quando nós nos posicionamos como filhos, nós entendemos que o caminho para o resgate da nossa real identidade é Jesus. Porque foi através do que Ele viveu, que nós voltamos a ser filhos. Foi através do preço pago na cruz pelos nossos erros, pelos nossos pecados, os nossos antepassados, que nós podemos hoje ter uma nova vida.
Só que para isso nós precisamos olhar para o caminho. E quando nós olhamos para o caminho, que a palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, quando nós olhamos para isso, para o caminho, para a verdade, para a vida, nós conseguimos entender sobre a paternidade. Porque o que é ser filho? O que o filho fez por amor ao pai? O que o filho fez por amor ao pai? E o que nós, como semelhanças do filho, precisamos fazer por amor ao nosso pai? Ao nosso pai que nos ama tremendamente? Quais são as nossas ações diárias que nós precisamos ter para de fato termos esse amor do pai? Nós já temos por direito de filhos. Mas será que nós somos filhos que buscamos esse direito? Ou somos filhos que vivemos de qualquer forma? Quando o pai fala que entrega ao filho o destino do mundo e dos homens, nós precisamos olhar para o filho e buscarmos ser semelhança do filho. E qual era a preocupação do filho? Agradar ao pai. Só que como que nós vamos agradar ao pai sem saber o que agrada ao pai? E lendo aqui mais a palavra, ela traz que todos se prostravam. Apocalipse 5. Gente, o livro de Apocalipse tem falado muito comigo. E ele é um dos livros mais desafiadores para o cristão. Porque ele fala no meio dos mistérios, das analogias. E é preciso buscar essa intimidade com o Espírito Santo para de fato entender o que ele quer nos dizer. E eu desejo que você ore ao Senhor e peça para o Senhor te ajudar a ter a revelação desse livro, porque ele é muito poderoso. E fala que todos se prostraram perante o trono e adoraram ao Cordeiro. Ao som de harpas entoaram um novo cântico. O Senhor espera que nós, como filhos, venhamos a alegrá-lo. E como alegrar o Senhor? Através da adoração. E enquanto eu ia meditando nisso, o Senhor ia trazendo como o diabo, ele tenta realmente sobre a nossa vida. Quando eu voltei para Jesus, eu entreguei minha vida para Jesus e eu comecei a de fato buscar conhecer a vontade dele, eu lembro que eu tinha muita vontade de estar na presença de Deus, de adorar, de estar cantando, de estar glorificando, de estar meditando na palavra. E eu lembro que naquele tempo o diabo vinha como um acusador direto, dizendo: você tem tanta coisa para fazer e você fica aí se deleitando na presença de Deus. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem isso, isso, isso. E você está gastando tempo descansando no Senhor, adorando, chorando. E hoje eu consigo ver o quanto isso era a arma do mal, porque foi no momento em que eu estabeleci esse tempo de presença de verdade com o Senhor, que as demais coisas foram acontecendo. Então o diabo tentou a todo momento me tirar daquilo que era mais importante. O tempo na presença de Deus. O tempo da adoração. O tempo de glorificar a Ele. E a palavra diz que todos se prostravam perante o trono e adoravam ao Cordeiro. Isso é o que a palavra nos ensina a fazer. Só que quando eu comecei a fazer isso, o diabo veio como acusador. Por quê? O que ele quer é impedir que o filho, de fato, viva as promessas de Deus. E aí entra a importância de nós buscarmos todos os dias o discernimento em espírito. Se nós vivemos no mundo, é comum, mas não deve ser normal. É comum porque é o que acontece, mas não deve ser normal a nossa conformação com o que é. Nós precisamos buscar no Espírito. Nós precisamos buscar o discernimento em Deus, a sabedoria, para que venhamos a entender o que o Espírito quer nos revelar. E sabendo que há uma luta todos os dias, das forças do bem e das forças do mal, e a nossa luta não é contra a carne. Então muitas vezes o Senhor até coloca pessoas na nossa vida, pessoas que nos amam, pessoas próximas a nós, para serem usadas na mão do mal. Perdão, não é o Senhor que coloca as pessoas para serem usadas na mão do mal. Muitas vezes as pessoas são usadas na mão do mal, mas nós precisamos entender que a nossa luta não é contra as pessoas, mas é contra os espíritos. E que nós também podemos, muitas vezes, sermos usados nas mãos do mal na vida das pessoas que a gente ama. E por isso a importância de nós buscarmos cada vez mais nos firmar no que a palavra diz e também ensinar a importância de se firmar na palavra para aqueles que nós amamos.
Porque no momento em que nós olhamos para aqueles que nos machucam, nós precisamos entender que dentro deles também há uma ferida. Assim como nós muitas vezes machucamos, porque nós também somos feridos. Só que quando nós estamos com essa busca, com essa direção, com esse olhar para o céu, para buscar entender qual é a vontade de Deus, a gente entende que dia após dia a gente tem que moer o nosso orgulho e olhar para os nossos irmãos com amor. Mesmo aqueles que tanto nos ferem. Entender que Cristo habita dentro deles. Isso aqui é uma decisão. Só que a gente não pode decidir pelo outro. Nós só podemos decidir por nós. Mas nós podemos decidir por nós e também nos posicionarmos de forma a desejarmos sermos referência na vida do outro. Referência em ações, atitudes, referência em postura, referência nos pensamentos. Sermos boca de Deus aonde estamos, aonde Deus nos coloca. Sejamos referência de fé, referência de confiança. Declare sobre os ossos secos vida. Quanto mais nós conhecemos a palavra, nós entendemos o poder que há nas nossas decisões diárias, naquilo que nós vivemos dia a dia, onde nós podemos ser instrumento de Deus para criar, para construir, ou sermos instrumento do mal, trazendo desesperança, falta de fé, dúvida, incerteza. Se Deus é conosco, nós precisamos entender que Deus também é com os nossos irmãos. Mesmo com aqueles que parecem não ter nada da presença de Deus. Só que o que separa eles da real presença de Deus? A decisão de buscar a Deus. E aí muitos de nós, muitas vezes nos calamos quando o Senhor nos chama para sermos disseminadores da palavra. A palavra de Deus diz: sejais sal na terra e luz no mundo. O quanto nós temos de fato obedecido a palavra e sido o que ela nos pede que sejamos. E quando diz: o Pai entregou ao Filho o destino do mundo e dos homens, é entender que se eu sou filho, há uma autoridade sobre a minha vida para mudar o destino. O destino meu, o destino da minha família, o destino da minha descendência e o destino das pessoas que o Senhor coloca na minha vida para que sejam impactadas através de mim. E o quanto eu me mantenho calado ou calada? Sabendo que ao Filho, Ele entregou o destino do mundo. Como o mundo tem sido através da sua vida? Um mundo melhor? Ou o mesmo mundo? Você foi chamado para ser filho. O papai te convida a buscar ele para ele revelar através da face dele o que ele tem para a sua vida. Os planos grandiosos que ele tem para você, ele quer revelar através da sua busca por conhecer a face de Cristo. E o quanto você tem se dedicado, ou o quanto talvez a voz do inimigo, assim como lá atrás foi na minha vida, que dizia que eu estava gastando tempo, o Senhor quer que nós gastemos tempo com Ele. O Senhor quer que a prioridade do nosso tempo seja com Ele. Buscai primeiro o reino de Deus e depois as demais coisas lhe serão acrescentadas. Mas o mal, ele quer tirar o principal, o entendimento da importância de você buscar o reino. E eu quero, com essa breve palavra, trazer para você uma declaração. Uma declaração em nome do Senhor Jesus, porque nós não temos o poder. Mas quando nós abrimos a nossa boca para declarar em nome do Senhor Jesus, o poder e a glória do Senhor Jesus vem sobre nós. E isso nós precisamos entender. A glória não é nossa, o poder não é nosso, é do Cristo. E que seja uma das nossas orações diminuirmos cada vez mais, porque quanto mais nós diminuímos, mais Ele vive em nós. E nós estamos no mundo. O mundo cheio de pecado, o mundo cheio de coisas más, mas nós não somos daqui. Então que seja a oração sincera do nosso coração todos os dias, buscar diminuir para que Cristo possa crescer, para que sejamos filhos em que o Pai reina em nós, porque nós sabemos que Ele tem bons planos para nós. Talvez os teus pais terrenos eram pessoas feridas que te machucaram.
Eram pessoas que, de fato, até diziam querer o teu bem, mas no fundo seus comportamentos não deixavam isso se mostrar como uma realidade. Mas é preciso que você entenda que antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, você já era um projeto de Deus aqui na Terra. Deus já tinha planos para você, planos de te fazer feliz, planos de te fazer crescer, planos de te fazer prosperar. E a vida que você tem que honrar é a vida que o Senhor te deu. E o primeiro mandamento com promessa que existe é honrar ao teu pai e à tua mãe, e os teus dias serão acrescentados na terra. Então, mesmo que o teu pai e a tua mãe te machucou, te feriu, honra o teu pai, honra a tua mãe, e assim receba as promessas de Deus. Seja a presença viva de Jesus no meio deles. Seja o amor que talvez eles nunca tiveram. Seja aquele olhar de perdão, aquele abraço de compreensão. Seja a referência que eles nunca tiveram para ter. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, declarar na sua vida nesse momento. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu declaro que nesse tempo, esse filho, essa filha que te busca conhecer mais de ti, da tua palavra, é redimido dos pecados em nome de Jesus. A partir do dia de hoje, essa pessoa, quando olhar para a cruz, verá que a cruz está vazia, porque o Senhor encaminhou o seu filho para morrer pelos nossos pecados, e ela é livre de toda acusação. Em nome de Jesus, a partir de hoje, o olhar se volta para a cruz que está vazia, para o Cristo que vive, que é reinar dentro de nós, para que sejamos nós instrumentos dele nesse mundo, para que esse filho, essa filha que hoje te busca, seja referência de amor, seja referência de compreensão, seja referência de renúncia, onde não seja um peso renunciar às coisas do mundo, mas seja um prazer, porque somente renunciando o que é do mundo é possível gozar das coisas de Deus. É possível sentir o prazer de desfrutar dos frutos do Espírito, desse prazer que não se mensura, que não se compara a nada, porque somente um filho rendido aos braços do Pai pode entender o que é o gozo da presença do Espírito. Papai, eu declaro que a partir de hoje, essa vida que é tão preciosa para o Senhor, verá com clareza qual é o plano que o Senhor tem. E com coragem e ousadia e obediência à palavra, irá dia a dia buscar entender qual é a sua vontade e assim viver os teus planos. Mesmo que muitas vezes não faça sentido para aquilo que ela vê, ela irá obedecer, porque somente a obediência leva ao caminho que dá direção e liberação ao propósito geral do Senhor aqui na terra. Papai, eu declaro que essa vida, a partir de hoje, recebe do céu, em nome de Jesus, a unção da graça, a unção da restauração, onde tudo aquilo que ela abrir a boca para construir será semente fértil nessa terra. Traz, Pai, a direção clara do que, para que ela precisa abrir a sua boca, o que ela precisa construir, o que ela precisa declarar. Onde ela olhar para ossos secos, ela ali irá manifestar, em nome de Jesus, a glória de Deus, fazendo os milagres acontecer. Onde a partir de hoje ela recebe uma capacidade do céu, em nome de Jesus. Onde não é mais ela, mas é o Senhor agindo a partir dela, papai. Os lugares onde o Senhor a colocar será para a glória de Deus se manifestar. E papai, assim como a tua palavra diz, o Pai entregou ao Filho o destino do mundo e dos homens. A partir de hoje, esse filho, essa filha, entende que há uma mudança para acontecer no mundo através da sua vida. Porque ela acessou algo que muitas pessoas estão sedentas para serem libertas. Em nome de Jesus. Onde quando vier o medo de abrir a boca para liberar uma palavra, onde quando vier o medo de abrir a boca para orar por alguém, essa pessoa se lembrará de orar assim: papai, que eu diminua e que o Senhor cresça, me usa nas tuas mãos. Em nome de Jesus, essa pessoa será usada para libertar corações que estão aprisionados, vidas que estão presas no cativeiro, para irem para o caminho de luz e conhecerem o verdadeiro caminho, a verdade, aquilo que traz a vida, o Senhor Jesus, que vive dentro dela, que espera através dela habitar em outras vidas. Papai, eu declaro em nome de Jesus que a partir desse dia, essa vida viverá planos alinhados com os planos do céu. E todas as vezes que houver o desalinhamento, ela irá buscar pela sua presença, a sua direção e o seu entendimento para simplesmente obedecer. E através da obediência, o acesso se dará. O acesso à sua face gloriosa. Onde os cânticos
serão inevitáveis, o fluir do Espírito será inevitável. E a partir do momento que ela decide constantemente buscar a face de Cristo, o fluir do Espírito, é inevitável a graça do céu não se manifestar. Papai, eu declaro que isso marca um novo tempo nessa vida e nossa história, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu desejo que cada vez mais você deseje, desejar a presença de Deus e usufruir do que Ele tem para você aqui na terra. E eu te convido a partilhar essa mensagem com alguém que você ama, a ser boca de Deus na vida de quem você ama, de quem você sabe que existe um projeto de Deus para ser vivido nessa vida. E se você deseja de verdade entender no mais profundo como curar aquelas feridas que te impedem de acessar o que Deus tem para você, como entender como se posicionar no reino de Deus, como ter uma vida alinhada com aquilo que Deus deseja para você, como alinhar os seus hábitos, a sua comunicação para construir o que Deus tem para você, eu tenho um convite para te fazer. Venha fazer parte da comunidade 303. Venha ser um aluno da nossa comunidade. Acessar os conteúdos que vieram da direção de Deus através da vida de pessoas usadas nas mãos dele para serem construtores de um reino de libertação, um reino de cura, um reino de expansão. É um espaço para você se desenvolver, para você se aprofundar e conhecer os planos de Deus para você. Vai lá para o Instagram, @comunidade303. Acesse o link da bio e venha ser um aluno, onde não é uma simples plataforma, mas é um projeto do Senhor, de pessoas que decidiram viver o propósito de Deus aqui na Terra. Onde Bíblia e ciência se reúnem para comprovar, para testificar aquilo que já é promessa do céu aqui. Onde você vai conseguir entender o seu comportamento, os seus pensamentos e como utilizar tudo isso para manifestar a glória de Deus. Como através da sua vida, outras vidas podem ser alcançadas, transformadas ao plano de Deus para você. E o nosso propósito lá dentro da comunidade é te ativar para você de fato viver o propósito de Deus aqui na Terra, para a glória de Jesus, para você ser influência, para você ser referência, para você expandir aquilo que está dentro de você, para você transformar outras vidas com aquilo que Deus te confiou. Venha se permitir viver o que Deus tem para você. É chegado o tempo de você se posicionar. Amém? Se você já é nosso aluno e já tem vivido as bênçãos do Senhor, não deixe de compartilhar o seu testemunho. Ele pode alcançar outras vidas para serem libertas, para serem destravadas e posicionadas para a glória de Jesus aqui na Terra. E ativa as notificações para não perder o próximo episódio. Em nome de Jesus, amém!